Nessa aula, nós vamos falar sobre a biotina, também denominada de vitamina B7 ou vitamina H. Vamos começar falando do histórico, dessa vitamina, dessa biotina. Como ela foi descoberta? Bom, em 1901, através de experimentos com leveduras, foi possível observar que esses micro-organismos necessitavam de uma substância orgânica acessória para se desenvolverem adequadamente. E essa substância, então, foi denominada de fator BIOS. Já em 1927, ou seja, 26 anos depois, descobriu-se a doença da clara do ovo. O que era essa doença? Bom, ela foi descoberta a partir de um experimento com ratos alimentados por 21 dias somente com clara de ovo crua como fonte de proteína. E esses ratos apresentaram perda de peso, dermatite, alopécia e desordens neuromusculares. Bom, já em 1936, dois pesquisadores eles conseguiram isolar uma substância cristalina proveniente de gemas de ovos de patas, a qual nomearam de biotina, porque eles acreditavam que se tratava de um dos componentes do fator BIOS que foi citado pela primeira vez em 1901. Em 1939, a substância cristalina que tinha sido isolada anteriormente e que evitava a doença da clara de ovo foi denominada de vitamina H, em referência à palavra pele em alemão, e também concluiu-se que a vitamina H era o mesmo composto que a biotina. Já em 1943, foi possível a produção de biotina sintética pela primeira vez, mas somente em 1960 que o papel da biotina foi efetivamente reconhecido como vitamina. Bom, em relação às características químicas da biotina, é possível observar que a sua estrutura química é uma estrutura bicíclica composta por dois anéis. Um anel imidazólico, que está grifado na figura abaixo em vermelho, e esse anel contém um grupo ureído. E o anel tetrahidrotiofeno, que está grifado na figura abaixo em laranja, contendo uma ligação tioéster. Além desses dois anéis, é possível observar uma cadeia lateral de ácido valérico na estrutura da biotina. Bom, lembrando que o grupo ureído é que vai ser fundamental para que essa vitamina efetue a sua função de coenzima no transporte de CO2, como nós vamos ver em detalhes mais para frente. A biotina, assim como outras vitaminas do complexo B, se apresentam na sua forma livre ou conjugada a proteínas nos alimentos. Bom, quando a biotina está conjugada a uma proteína, é necessário hidrolisar essa proteína através de proteases gastrointestinais para a posterior absorção da vitamina. Bom, após a hidrólise da proteína, temos um composto denominado biocitina, que nada mais é do que a biotina conjugada a apenas um resíduo do aminoácido lisina. A biocitina, por sua vez, será hidrolisada pela biotinidase, que é uma enzima altamente específica encontrada tanto no suco pancreático quanto na mucosa intestinal. Bom, após essa hidrólise, aí sim será disponibilizada a forma livre da biotina, que pode então ser absorvida na mucosa intestinal. Lembrando que, além da função de hidrolisar o composto biocitina, a biotinidase também pode atuar como proteína carreadora da biotina, realizando o transporte dessa vitamina tanto no sangue quanto no meio intracelular. Bom, e abaixo é possível observar, na figura abaixo, a biocitina, ou seja, a molécula de biotina ligada a um resíduo de lisina.
A absorção intestinal na borda em escova, ela é feita por transporte ativo dependente de sódio contra um gradiente de concentração. Já na membrana basolateral do enterócito, essa absorção é feita por transporte passivo e a favor de um gradiente de concentração, sendo mais eficaz no jejum. A maior absorção ocorre no duodeno e no jejum, diminuindo progressivamente em direção ao intestino grosso. Lembrando que na mucosa do cólon também ocorre a absorção de biotina, até porque as bactérias intestinais sintetizam biotina. Então, se essa biotina não fosse absorvida, não teria utilidade nenhuma. Então, na mucosa do cólon, embora essa absorção seja menor que no duodeno e no jejum, também ocorre a absorção de biotina. Em relação à circulação sanguínea, aproximadamente 80% da vitamina presente circula livre, dissolvida no plasma, ou então conjugada à enzima biotinidase, como citado anteriormente, ou então também ligado à albumina ou a globulinas. A excreção é feita na forma de 3-hidroxiisovalérico. A biotina age como enzima de diferentes carboxilases. Essas carboxilases realizam o transporte e fixação de CO2 em reações de diversas vias metabólicas, como por exemplo, gliconeogênese, síntese e degradação de ácidos graxos, síntese de proteínas e a degradação de alguns aminoácidos específicos. E nós vamos ver cada via metabólica dessas na sequência. A biotina se liga às carboxilases por uma ligação amida entre o grupo carboxila, presente no ácido valérico da estrutura da biotina, e o grupo amino presente em um resíduo de lisina da carboxilase, que até então está inativa ainda. Essa ligação amida é possível ser observada na figura abaixo. Quando a biotina se liga ao sítio ativo da carboxilase, é formada então a enzima denominada de carboxibiotina, que vai ser o intermediário responsável pela transferência do CO2. Vamos começar falando da piruvato carboxilase, que é uma enzima da via da gliconeogênese e que tem como coenzima a biotina. Lembrando, a gliconeogênese é a via metabólica responsável pela produção de glicose através de precursores que não são carboidratos, como vocês devem lembrar da bioquímica 1. Então, esses precursores podem ser lactato, piruvato, glicerol e os aminoácidos glicogênicos. A piruvato carboxilase é a enzima que catalisa a conversão do piruvato em oxaloacetato, e ela é considerada uma enzima reguladora da via da gliconeogênese. É a primeira reação da via da gliconeogênese, a conversão de piruvato em oxaloacetato, como pode ser observado na figura abaixo, que está assinalado em vermelho. A reação, então, acontece da seguinte forma. Inicialmente, o CO2 proveniente de uma molécula de bicarbonato é ligado à biotina, formando então a carboxibiotina, como eu mostrei também anteriormente. Em seguida, esse CO2 é transferido ao piruvato, formando o oxaloacetato, em uma reação que requer gasto de ATP, gasto de energia. E na sequência, esse oxaloacetato é transformado em fosfenolpiruvato, o qual segue na via da gliconeogênese até a síntese da glicose. Então, enfatizando, como eu disse anteriormente, a piruvato carboxilase, ela vai agir na primeira reação da via da gliconeogênese. Por isso, não tirando a importância das outras enzimas, mas ela é uma enzima chave, uma enzima que controla essa via metabólica e, por sua vez, é dependente de biotina.
Agora vamos falar da acetil-CoA carboxilase, a enzima que participa da síntese de ácidos graxos. A acetil-CoA carboxilase catalisa a primeira etapa da biossíntese de ácidos graxos, atuando como uma enzima reguladora dessa via metabólica. Essa enzima catalisa a síntese reversível de malonil-CoA a partir de acetil-coenzima A. Bom, a reação de carboxilação ocorre em dois passos. Primeiramente, o CO2 proveniente de uma molécula de bicarbonato é transferido para a biotina em uma reação dependente de ATP, ou seja, dependente de gasto energético, formando a carboxibiotina. Em seguida, essa carboxibiotina transfere o CO2 para o acetil-CoA, formando assim o malonil-CoA, como pode ser observado nas duas figuras abaixo. Bom, na sequência, o malonil-CoA entra em um processo de condensação catalisado pela enzima ácido graxo sintase, resultando na formação de ácidos graxos. A enzima propionil-CoA carboxilase, mais uma enzima que tem como coenzima a biotina, é fundamental para a oxidação de ácidos graxos com número ímpar de carbonos. O propionato, lembrando, é um ácido graxo que contém 3 carbonos, e no fígado ele sofre um processo de esterificação pela ação da enzima acil-CoA sintetase, e com isso resultando em propionil-CoA. Em seguida, esse propionil-CoA vai ser carboxilado pela propionil-CoA carboxilase, resultando em D-metilmalonil-CoA. Na sequência, a enzima metilmalonil-CoA racemase, ela catalisa a conversão do D em L-metilmalonil-CoA, o qual agora então vai ser substrato para a enzima metilmalonil-CoA mutase, que vai converter esse composto em succinil-CoA. Então, ela vai converter o L-metilmalonil-CoA em succinil-CoA, que é um intermediário do ciclo de Krebs. A carboxilação do propionil-CoA em D-metilmalonil-CoA, catalisada pela propionil-CoA carboxilase, é uma reação que ocorre da mesma forma das outras duas que eu falei anteriormente, das outras duas já descritas. Inicialmente ocorre a carboxilação da biotina pelo íon bicarbonato, mediante o gasto energético, formando o intermediário carboxibiotina. Em seguida, essa carboxibiotina transfere o CO2 para o propionil-CoA, transformando ele então em metilmalonil-CoA, em D-metilmalonil-CoA. A propionil-CoA carboxilase, ela é uma enzima que vai ser fundamental também no metabolismo dos aminoácidos valina, isoleucina e metionina, os quais possuem rotas metabólicas de degradação extremamente complexas e acabam resultando na produção de propionil-CoA. Então, no geral, essa enzima, propionil-CoA carboxilase, que tem como coenzima, de novo, a biotina, ela vai promover a conversão dos ácidos graxos de cadeia ímpar e dos aminoácidos isoleucina, metiolina e valina em succinil-CoA, que é o intermediário do ciclo de Krebs. Mais uma enzima que utiliza a biotina como coenzima é a beta-metilcrotonil-CoA carboxilase. É uma enzima bastante singular que participa do catabolismo do aminoácido leucina. Bom, o processo de catabolismo da leucina consiste na conversão deste aminoácido em acetoacetato ou mesmo em acetilcoenzima A. Então, dessa forma, a leucina ela é classificada como um aminoácido cetogênico, uma vez que o acetoacetato é um corpo cetônico e o acetil-CoA é um precursor para a síntese de corpos cetônicos. Então, o processo de catabolismo da leucina ele vai envolver várias reações enzimáticas, e dentre elas
destaca-se a etapa de carboxilação. É uma carboxilação reversível do beta-metilcrotonil-CoA em beta-metilglutaconil-CoA, que é catalisada pela metilcrotonil-CoA carboxilase, que é uma enzima mitocondrial cuja atividade depende da presença de biotina e de ATP, porque é feito com gasto energético. E assim como eu citei anteriormente, o mecanismo de carboxilação que acontece nessa etapa dessa via metabólica é o mesmo descrito anteriormente. Ocorre a formação da carboxibiotina e posteriormente a transferência do CO2 para o componente final, para o produto final da reação. E essa etapa de carboxilação, catalisada pela metilcrotonil-CoA carboxilase, está destacada na figura abaixo em vermelho. Nessa figura é possível observar os alimentos que são ricos em biotina, tais como cereais integrais, carne vermelha, couve, frutas oleaginosas, frutas vermelhas, peixes e cenoura. Em relação às recomendações diárias para consumo de biotina, nessa tabela é possível observar as recomendações dessa vitamina nos diferentes estágios da vida, assim como em diferentes processos fisiológicos, Então, como por exemplo, a mulher durante a gestação e a mulher durante a lactação, e não somente em relação à faixa etária. A hipovitaminose de biotina, ela pode ser causada por uma baixa ingestão da biotina, propriamente dita, pela deficiência de biotinidase, que como nós já vimos anteriormente, vai interferir na biodisponibilidade dessa vitamina, também pelo consumo de ovo cru de forma exagerada, visto que a clara do ovo contém avidina, que é uma glicoproteína que também vai interferir na absorção, consequentemente na biodisponibilidade da biotina. E os sintomas dessa hipovitaminose são dermatite esfoliativa, alopécia, conjuntivite, ataxia, hipotonia, cetoacidose e retardo de desenvolvimento em bebês e crianças. Então, esses são os principais sintomas da hipovitaminose. A hipervitaminose é rara em humanos, levando em consideração que ela é uma vitamina hidrossolúvel. O estado nutricional do indivíduo em relação a essa vitamina é possível ser avaliado a partir da excreção urinária de biotina, porém a concentração dessa vitamina excretada é muito baixa, ou então do seu metabólito, que é o ácido 3-hidroxiisovalérico. A baixa concentração de biotina na urina pode ser dosada por meio de ensaios microbiológicos ou mesmo pela capacidade de ligação dessa vitamina com a avidina, e quantificado por HPLC. O Ministério da Saúde possui um programa denominado de Programa Nacional de Triagem Neonatal. Entre os principais objetivos desse programa, podemos destacar a triagem de diferentes patologias, tais como fenilcetonúria e outras aminoácidopatias, o hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística
hiperplasia adrenal congênita e também a atividade da biotinidase. A deficiência de biotinidase é considerada um erro inato do metabolismo de herança autossômica recessiva. E como nós já vimos anteriormente, a deficiência ou mesmo a ausência dessa enzima vai influenciar na biodisponibilidade da vitamina e, consequentemente, interferindo, diminuindo, a sua absorção intestinal. Aqui vocês podem observar a bibliografia utilizada para a construção dessa aula e que vai servir de base para vocês estudarem o conteúdo.